Na aula passada, eu dirigi a aula para um lugar que eu não sabia que chegaria, aqui chegaria, e até eu disse, vou repetir isso aqui, porque eu estou inventando agora, depois vou me esquecer, mas eu anotei aqui para não me esquecer, que é que há uma diferença, e para nós, hoje, ela é fundamental. Para nós, hoje, eu digo, da pandemia em diante, mas já tendo começado bem antes, não bem antes, 2016, quando o dicionário de Oxford definiu a pós-verdade. Há uma diferença entre o empreendimento dos sofistas no final do século. Pronto, Scofield, você ganhou. O empreendimento dos pós-modernos no final do século passado, que disseram que após a verdade tinha acabado, que não havia mais verdade, que não havia mais sentido em haver verdade, quando nós estávamos no reino da eficácia, e o real sustentado pelos discursos, pelas narrativas legitimadoras do século XIX, produziu, etc., tinham perdido credibilidade. Então, a verdade tinha perdido credibilidade. Não disseram, como eu chamei a atenção, que a verdade é falsa. Isso eles teriam que provar. Mas perdeu credibilidade. Isso aí pode se aceitar. E pode não. Mas aí, bom, você não está falando do que eu estou falando. Eu já disse que devo ter dito aqui, eu fiz meu pós-doutorado com Baudrillard, na falta de Foucault, que morreu quando eu recebi minha bolsa para ir trabalhar com ele. E ele fazia conferências lá dizendo essas coisas, basicamente. E as pessoas perguntavam a partir do lugar do seu desconforto. Como assim não há mais verdade? Como é que você justifica essa frase? Defenda aí. E ele respondia, você está perguntando de um lugar que não é o lugar do qual eu estou falando. Então, pergunta do lugar do qual eu estou falando, senão eu não posso responder. E é isso, realmente. Teve ali uma ruptura. Vou dizer, não sei se é uma descontinuidade, no sentido de Foucault, cesura, descontinuidade, mas teve uma ruptura ali com a lógica que permite perguntar sobre a verdade e responder sim ou não, por exemplo. Não era mais possível fazer essa pergunta segundo o discurso pós-moderno. Era um retrocesso, era uma saudade da verdade, uma memória triste, uma melancolia, fosse o que fosse. Mas não tinha a ver com o que eu disse ali naquela conferência. Eu vim aqui para dizer umas coisas, você me pergunta sobre coisas que outro, que não eu, se estivesse aqui dizendo, se perguntasse a ele, a mim não. Então, o trabalho dos pós-modernos foi nessa direção. A pós-verdade é outra coisa. Que a pós-verdade é a locução para dizer que um outro mundo se instituiu. Um mundo regido pela opinião, a definição da pós-verdade, dada pelo dicionário, eu tenho aqui em algum lugar, literalmente, mas a ideia é os fatos objetivos já não contam ou contam menos do que as opiniões circulantes quando se precisa decidir sobre alguma coisa, ou seja, escolher aquilo que antes era a verdade da situação, não é mais determinada pelos fatos objetivos e seu conhecimento. É determinado pela circulação de opiniões e sua utilidade, sua eficácia, para fortalecer, por exemplo, minha posição num debate que não é um diálogo. E para haver diálogo, é preciso haver dúvida. É preciso haver o tal lugar do meio, de que ainda se vai falar, o tal lugar do meio, onde as pessoas, mesmo com suas convicções mais arraigadas, têm vou usar uma palavra que é um julgamento, mas Dante,
tem a honestidade de admitir que a outra pessoa possa saber alguma coisa que ela não sabe e que pode lhe fazer falta. Vamos lá ver. Notinha de pé de página. Durante muito tempo, quando a minha lida com a verdade, sempre foi, a questão da verdade sempre foi a minha questão, né? Mas teve um tempo em que o tratamento que eu dei a ela foi mais, vamos dizer, epistemológico. Sempre a história esteve no fundo, né? Mas implícita. Foi mais epistemológico. A pergunta que eu fazia, isso 30 anos atrás, que alimentava esse discurso aqui da pós, que é onde eu deliro, viajo e invento, né? Por isso que eu digo, vocês são minhas cobaias. Eu disse isso uma vez numa entrevista lá na ECO, e a pessoa que recolheu essa afirmação ficou possessa, quase levou a diretoria, porque eu estava tratando os alunos como cobaias. Mas, bom, a pergunta era, quando não se pode saber, o que se pode fazer? Tinha aí um ceticismo, né, chamado de ceticismo ativo, que desembocava num fazer, que, no entanto, decorria do não poder saber. Então, a questão da verdade estava posta aí no não poder saber, que, no entanto, se conjuga com um fazer que não está desligado da verdade, que não se pode saber. Bom, e isso acabou levando a um... Estava muito na moda isso na época, a transdisciplinaridade, né? Estava na moda no sentido de que era uma época em que se estava estudando muito a complexidade, estudos de complexidade, e, portanto, uma disciplina para dar conta de um objeto representaria um empobrecimento do real. Então, a multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade, como a biofísica, por exemplo, ela continuava a biologia, continuava a física, mas tinha uma área de teoria dos conjuntos, né? Tinha uma área de interseção ali, em que ela era tanto biologia quanto física, e isso tornava o objeto mais complexo e dava, portanto, mais conta de mais dimensões do objeto, o que era, por definição, bom, porque a realidade era complexa e não simples. Estava se saindo, portanto, do império de Descartes, que tinha nos ensinado que, para a gente conhecer, deve simplificar, porque as ideias têm que ser claras e distintas, portanto, simples. Quando elas se complicam, nós diríamos hoje, complexificam, mas a palavra que eles usavam lá era complicatio. Quando elas ficam complicadas, complexas, aí é que elas induzem a erro. O discurso fica complexo, complicado, e aí que o erro se instala. Então, simplifique. Que é também o modelo, era pelo menos, modelo para a ciência. Se eu quero conhecer alguma coisa, eu tenho que tirar um pedaço dela que a represente e procurar no simples o todo, microcosmo, macrocosmo, essas coisas. Então, não, agora nós estávamos na época da complexidade. Vamos aí na década de 90, por aí, paralela aos pós-modernos, em outro registro. E aí eu formulei uma noção de transdisciplinaridade que foi a que deu alma ao IDEA, ao meu grupo de pesquisa, que fez no ano passado 40 anos. Não, esse ano. Esse ano, foi fundado em 81. 40 anos. E a ideia de transdisciplinaridade não era a habitual, que passava muito perto da multidisciplinaridade. Era a seguinte:
todo especialista, nós vivemos num reino de especialistas, um tempo de especialistas, de hiperespecialistas. Saber tudo sobre a inervação da asa esquerda da borboleta ou da influência do soluço no voo noturno dos morcegos. Isso eram ironias que se fazia na época, eu fazia com os super especialistas, né? Que aí era uma ideia geral, todo mundo falava isso, que acabariam sabendo tudo sobre nada. Bom, na contramão disso, eu formulei uma definição, uma compreensão da transdisciplinaridade, que, como era meio difícil de realizar, acabou não colando, né? Mas rolou no ideia, ir para fora dele, onde a ideia ia durante um tempo, que era a seguinte: um filósofo, se ele é capaz de se examinar, portanto, se pôr como um outro de si mesmo, pôr-se em diálogo consigo mesmo, ele vai, fatalmente, chegar a um ou mais de um ponto, quanto mais perto do centro, do núcleo da filosofia, nesse caso, melhor, em que há um buraco, há um vazio, de que a filosofia não dá conta. Seria uma espécie de pressuposto implícito, mas que na hora de ser discutido a gente vê que não está lá. Portanto, ele precisa de um outro. Ele sai daquela posição de estar dialogando consigo mesmo, que vai levar ao suicídio, e procura um outro que possa preencher aquela falha. No meu caso específico, não tem regra, não tem regra. No meu caso específico, eu procurei um historiador e um cosmólogo. Fazia todo sentido para mim. Para outros filósofos, fará outro. E eles procurarão outros, se entrassem nessa qualificação do que é transdisciplinaridade. Que estão lá até agora, o Maurício Lissowski e o Luiz Alberto Oliveira, que veio do CBPF. O Márcio, posso fazer uma pergunta? Você me desculpa a ignorância, Pode. mas qual é a diferença entre o cosmólogo e um astrônomo? O astrônomo é o conhecedor do céu, Uhum. conhece os astros. O E o cosmólogo, cosmólogo é um filósofo, é isso? pois é, ele seria quase um filósofo, porque Ah, a cosmologia tem como objeto toda a matéria do universo. Então, ela está próxima da física aristotélica, combinada com a metafísica, portanto, com a filosofia. Para mim, maior cosmólogo brasileiro, eu digo maior cosmólogo, eu não conheço todos os outros, mas é assim considerado, que é o Mário Novello, do Centro é Brasileiro. esse que está dando esse curso agora que você anunciou, não? É ele? Não, esse é um aluno dele e foi quem Legal. ficou no ideia. Mas Tá. eu primeiro chamei o Mário Novello, nós passamos algum tempo, eu pedi a ele: Mário, ensina a cosmologia para a gente sem matemática. As ideias cosmológicas e sua lógica, né? E sua importância, como é que elas surgiram, sua história, etc. E ele fez isso, foi ótimo. E o Luiz Alberto, que era assistente dele lá no CBPF, era colega, assistente não, era do grupo de pesquisa dele, né? Colega. Veio também e acabou ficando. O Mário não tinha como ficar, ele tinha todo um laboratório para tocar. Mas o Luiz Alberto ficou lá e cá. Ficou no ideia e está lá até hoje. O próximo curso da Acaso, né, quando terminar o meu, é dele. Então, bom, o Mário já apresentou a ideia de que a cosmologia estava limitada e que precisava ser criada uma metacosmologia. Bom, a metacosmologia é uma metafísica da matéria, de toda a matéria do universo, digo eu, não ele. Então, eu procurei um cosmólogo, porque o cosmólogo trata da totalidade, da matéria, não tem importância. A totalidade é o que move a cosmologia. Por isso é que, para ele, Mário Novello, a cosmologia não é a mesma coisa que a astrofísica.
A astrofísica é uma mistura da astronomia com a física, o que significa a aplicação aos corpos celestes das leis físicas que regem o nosso planeta, a Terra, e suas vizinhanças, a galáxia, alguma coisa assim. E que ele diz, é uma aplicação da física ao quintal da Terra. E fica muito indignado quando dizem que astrofísica e cosmologia é a mesma coisa, né? A cosmologia é a ciência das ciências naturais. Aí não está incluída a biologia, ciências naturais, né? Da natureza. Porque lida com toda a matéria do universo. E por que eu precisei de um historiador? Bom, obviamente, porque o meu viés sempre foi a história da filosofia. Então, eu precisava de um historiador para pensar a questão do tempo, né? Sim, essas coisas. Que, por sua vez, examinando suas próprias disciplinas, segundo o método do IDEA, método transdisciplinar, encontraram que precisavam de alguém que, por via indireta, eu também necessitava, que era alguém especialista em ciências cognitivas. Servia a nós três, um quarto se agregou aí. E outros filósofos com outras especialidades que pudessem complementar a minha. E psicanalista, teve psicanalista ali, né? Porque tem, no horizonte da razão filosófica, dimensões indizíveis, inefáveis, de que a psicanálise, em parte, dá razão, dá conta, e, em outra parte, os místicos dão conta, mas aí foi demais, não deu para incluir naquele momento, né? Vinha a incluir depois, mas num projeto em separado, História, Filosofia e Religião, a gente faz, ainda vai ter esse ano, eles vão ser convidados, um encontro em torno dessa interface de história, religião, filosofia e religião, história, né? Mas não entrou no núcleo duro da ideia. Então, tinha essa noção de transdisciplinaridade quando eu estava tratando da verdade num sentido mais epistemológico, mais voltado para o conhecimento. A história não estava fora, mas não estava regendo. Depois a história veio a reger, quando eu fiquei procurando, então, os paradigmas filosóficos contando a sua história, né? Que é o trabalho que deu nos Assassinos do Sol, nos 9 volumes dos Assassinos do Sol. Então, naquele momento, nós estávamos em torno da verdade. Para dizer que sim, para dizer que não. Eu próprio para dizer que sim e não, que não sou um pós-moderno, né? Quando eu perguntava, era a pergunta que abria meus cursos aqui na pós. Quando não se pode saber, o que se pode fazer? Tinha um ceticismo ali, e esse ceticismo é que abria para o diálogo comigo mesmo, depois com os outros que eu chamava para preencherem esse vazio, né? Na minha disciplina, ou em mim, pessoa, não importava muito. Então, a transdisciplinaridade, de que depois eu parei de tratar. O IDEA era para se chamar Instituto Transdisciplinar de Estudos Avançados. Depois eu tirei o transdisciplinar, porque já tinha dado. Mas era a busca de um lugar do meio. Eu precisava honestamente de um outro. Eu usei a palavra honestidade, aí vou usar aqui uma palavra que é um juízo, né, que é um julgamento. Mas ali não, era, de certa forma, um sofrimento. A filosofia que eu vivia precisava de alguém que não era filósofo. Eu chamei o cosmólogo, chamei o historiador, fomos chamando outros, tal, e constituímos o núcleo duro do IDEA que rende até hoje, é o mesmo.
há uns 25 anos. Esse lugar do meio foi que desapareceu no reino da pós-verdade. Porque quando o que há são opiniões circulantes, entre as quais há fatos objetivos, né? Como, por exemplo, que a Terra é redonda, caramba. Mas os fatos objetivos não estão regendo, como regiam no tempo da filosofia, da ciência, da verdade. Quando a verdade era regente, né? Era o imã, era o norte. Não há mais. Consequência disso ou causa disso são as polarizações. As polarizações são, nessa visão, então, estruturantes do mundo humano, porque no mundo humano nosso, quer dizer, da nossa atualidade, isso é uma das diferenças que a nossa atualidade guarda em relação a pouquinho ainda, ao moderno tardio, né? Ao pós-moderno mesmo, de Baudrillard, por exemplo, é que não há mais como conversar, porque as polarizações são resultado de que, digamos, os dois que não vão mais para o diálogo, dois tenham pegado suas opiniões, e suas opiniões não são opiniões sobre a verdade, são opiniões cuja detenção, cuja posse, implica em poder. É diferente do negócio de saber poder de Foucault, mas pode ter uma referência aí, né? Implica em poder. Escolhe-se a opinião para aumentar seu poder, para a eficácia da sua presença no mundo, o que significa que o outro está aqui para ser excluído, que pegou outra opinião. Mas quem, com sua opinião, consegue subir em termos de poder, ele está polarizando com esse outro que se tornou mais fraco, naquela conjuntura, porque não tem mais estrutura de mundo, são conjunturas de escolha de opiniões, que resultam no que a gente chama de narrativa, que não é mais o discurso, porque o discurso tem como objeto a verdade. Não é mais o discurso. Desculpa interromper, só para não perder aqui meu raciocínio. É mais importante excluir o outro do que traçar a verdade? Não é mais importante tratar da verdade. Então, com essa polarização, esse poder de excluir o outro é o que prevalece. Sim, é o que há, é estruturante. A verdade saiu de cena, por isso é que se chama pós-verdade, né? A locução pós-verdade, segundo Oxford, que não é de se jogar fora, caracteriza a nossa época. Não é pela verdade e até pelo domínio da verdade, né? Imagina, a igreja, na época de Galileu, ela tinha certeza de que, pela teologia, a verdade era o contrário do que Copérnico tinha descoberto e Galileu propagado, de que o Sol ocupa o centro do universo. Né? Não se falava em sistema solar, do universo. Porque a vida, tudo o que há, metaforizado pelo Jardim do Éden, foi criado na Terra. Então, só tem sentido que a Terra seja o centro do universo. E tem sentido significa pode-se demonstrar como verdadeiro. Consequentemente, a outra opinião tem que ser excluída, e essa exclusão, às vezes, foi feita com extrema violência. Giordano Bruno foi queimado na fogueira, e Galileu foi constrangido a não repetir que a Terra se move em torno
do centro do universo, que na época eles pensavam que era imóvel, que a ideia das estrelas imóveis é uma ideia muito antiga, então que o Sol era uma estrela imóvel em torno da qual a Terra girava, quer dizer, a Terra tinha a imperfeição de ter que ter movimento. E, bom, ele concordou em, por 20 anos, eu acho, não falar mais nesse assunto e não ensinar Copérnico, que ele ensinava. E aí consta que, quando ele saiu lá do Tribunal da Inquisição, ele disse: Epur se move. E, no entanto, se move sim. Não sei se ele disse isso ou não, mas devia ter dito, deve ter dito. Mas ali tratava-se da verdade. Em nome da verdade, cometiam-se barbaridades, mas tratava-se da verdade. Agora não é mais. Não se trata mais da verdade. É o poder. E essas opiniões que se escolhem para aumentar o poder e que podem até usar o nome da verdade para dizer: a minha opinião é que é a verdadeira. Mas não é da verdade que se trata, porque não tem verificação, não tem demonstração. O que tem? Narrativa. A narrativa é o conjunto das opiniões postas em concerto, de modo a fazerem um sentido. Então, qual é o esforço que se faz? E isso dá à nossa época uma qualidade eminentemente política. Lato sensu. Qual é o esforço que se faz? É dominar a narrativa. Ganha quem domina a narrativa, ou quem gera a narrativa, quem produz narrativa, e submete, portanto, as outras narrativas a seguir aquela que foi inicialmente gerada. Tem gente que é genial em fazer isso. Talvez o primeiro, entre nós aqui, a primeira pessoa a ter, não com esse grau de desenvolvimento teórico, porque não havia na época, tenha sido o César Maia. César Maia, de vez em quando, criava o que ele próprio chamava de factoide. O factoide era um fato que não era um fato, mas em torno dele passava a girar o mundo político, enquanto, nesse meio tempo, ele fazia a boiada passar por outro lugar, que é exatamente o que o Bolsonaro faz. Ele cria cortinas de fumaça que são narrativas. E a mídia vai atrás, os agentes políticos vão atrás, a oposição vai atrás, a destruir aquilo, né? Ou para comentar aquilo. Ele chamou alguém de homossexual, ele destratou a jornalista, a mulher, etc. Tudo isso é importantíssimo. Constitui uma narrativa, né, do homem mau e tal. Que para ele é liberdade, direito de divergir, querem me obrigar a tomar vacina, como é possível. Bom, teve agora o episódio lá do jogo do Santos. Ninguém me convence de que ele não sabia que isso ia acontecer. Porque um presidente da República não vai ao jogo porque ele deu na cabeça: estou passando aqui no estádio do Peixe. Vamos entrar aí que eu quero ver esse jogo. Claro que não. Tem toda uma preparação e ele sabia que precisava apresentar o atestado de vacinação, que ele não tem. Ou tem, mas está resguardado por sigilo durante 100 anos. Aqui. Ele sabia que ia acontecer aqui. Tanto que ele não ficou assim extremamente irritado, não. Depois do que ele disse, por que eu tenho que me vacinar e tal, mas num tom até razoável. Porque ele sabia que isso ia acontecer. Né? Essa é a minha convicção. E girou em torno disso uma discussão em que, provavelmente, por outro lado, estava passando alguma coisa que chamaria atenção e que seria o principal, não fosse essa narrativa aquela que apareceu para ocultar uma coisa que estava acontecendo em outro lugar. Não me lembro agora qual era. Eu devia ver. Mais ou menos aquilo que o ministro da Meio Ambiente, né, Salles, disse na famosa reunião de abril
de 19, que acabou, não, de 20, que acabou sendo vazada, né? Ele disse, olha, como agora a mídia está tranquila, porque está só falando da pandemia, o Tai, que era ministro da Saúde, olhou para ele assim, como que diz, como assim? Está tranquila, porque só está tratando da pandemia, tem alguma coisa mais importante? Né? Ele disse, enquanto a mídia não está prestando, vamos passando a boiada. Né? A expressão ficou famosa por causa disso. Vamos passando a boiada, quer dizer, quebrando as regras ecológicas, que podiam ser quebradas, porque não defendiam de lei, defendiam só de decreto presidencial, e vamos passando a boiada. E fizeram, estão fazendo, aliás, até hoje. Então, o controle da narrativa, sendo a narrativa um conjunto de opiniões encadeadas que aumentam o poder, portanto, são eficazes, só se definem pela eficácia, não pela verdade, são eficazes para alguém aumentar a sua potência de exclusão, porque o poder é uma potência de exclusão. O poder se exerce contra. E nesse momento, então, em que não há lugar do meio, ou seja, a honestidade de vir para cá, para essa interseção, muito pouca gente tem. Uma vez quem foi, meu Deus, que foi conversar com a Tabata Amaral, que já estava demonizada na época, o Freixo. Foi conversar com a Tabata Amaral. Ele estava dando aí uma indicação de que a política ainda devia se fazer aqui, na interface, aqui no meio. Ele não concordava com ela e sabia que ela não concordava com ele, mas alguma coisa podia aparecer pelo fato do diálogo, o próprio diálogo sendo um fato político. Tomou pau por tudo quanto é lado. Né? Eu próprio não gostei muito, mas entendi o movimento. Né? Mas ele é raríssimo. O que nós temos é isso aqui. Aliás, é isso aqui. As polarizações nunca são simétricas, de modo que comparar uma com a outra é uma falsa simetria. E das falsas simetrias é que se alimentam os simulacros de verdade, as simulações de verdade, porque se um, então outro. Essas falsas simetrias que se fazem, que boa parte da mídia faz, por exemplo, a escolha difícil do Estadão, escolher entre o Bolsonaro e o Haddad, foi uma falsa simetria. Porque o que estava sendo jogado de um lado era um sujeito que dizia que devia matar 30 mil, que ele era a favor da tortura, que nunca houve ditadura no Brasil, que se ele tivesse um filho homossexual ele preferia que morresse, enfim, esse tipo de coisa. E do outro lado estava um político que não era conhecido, mas que então vinha condenado a priori pelo Mensalão, Petrolão, etc. e tal. Não há simetria entre uma coisa e outra. Uma coisa Márcio, é tão curioso perceber que esse tipo de assimetria, de não simetria, ela é colocada como questões políticas. Quando você está falando de um lado, desumanidade. Assim, você está comparando, você está querendo colocar dentro de uma questão política declarações desumanas, eu acho. Uhum. Isso me espanta muito, porque eu viro e mexo e estou entrando em assunto em que as pessoas falam, mas eu não vou entrar nessa questão política porque eu acho que os dois lados estão errados. Eu falei, mas não se trata de questão política. A gente está falando de declarações desumanas e está falando de declarações humanas. Então, podem ser corretas ou incorretas. Sim, mas essa discussão envolve verdade. Aí não passa. É a questão de civilização e barbárie, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar como sendo uma coisa real, porque implica talvez
na existência do mal, de bem e mal é um juízo de valor. As pessoas dizem, eu não vou fazer juízo de valor, como se fazer juízo de valor fosse uma coisa horrível. Eu não vou fazer juízo de valor, o que já equalizou os dois lados. Não vou fazer juízo de valor. Mas é uma realidade. Pode ser transitória, né? Mas é uma realidade. Como no tempo da Segunda Guerra. Quer dizer, a Shoah, o Holocausto, é uma realidade de desumanidade absoluta, de desumanização de pessoas, né, que estavam lá, judeus, homossexuais, deficientes, católicos, ciganos, né, judeus mais proeminentemente pelo número, né, mas eram todos diferentes. Isso é uma barbárie. Então, isso não pode ser comparado com, sei lá, umas coisas que eram usadas para comparar, a exploração do proletariado no regime capitalista, que é horrível, né? Mas é de uma outra natureza. Essa, como você disse, a Shoah, é de uma natureza desumana, então não cabe na comparação de qualquer outra coisa. Talvez coubesse nas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, sobre populações que não estavam em guerra, né, civis, que hoje se trata como casualties, como efeitos colaterais, mas naquele momento era uma novidade, de certa forma. Não muito, porque a Primeira Guerra e a Segunda já não davam muita bola para a diferença entre militares e civis, né? Mas tinha a Convenção de Genebra, essas coisas. Poderia comparar, porque em ambos os casos foi efeito de um cálculo que não levava em conta a humanidade. Tanto já um princípio de polarização ali, que é mais ou menos corrente em todas as guerras. Sempre se diz, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Nós sabemos que, na Segunda Guerra, os italianos faziam a propaganda de que Shakespeare era um escritor italiano e os ingleses de que Dante era um escritor inglês, e que todo mundo estava mentindo quando dizia o contrário. Era narrativa, né? Mas era guerra. Na guerra é isso que se passa, a primeira vítima é a verdade. Agora, a verdade é vítima, mas não precisa ter guerra para isso, porque num trabalho que já vinha sendo preparado desde a década de 80 do século passado, na verdade, não há mais. Não há mais sentido, na verdade, não há mais necessidade da verdade, porque trata-se de eficácia, de produção de resultados. Isso começou lá com a câmara de gás, com a cápsula de gás e a bomba atômica. Começou lá. A verdade se dissociou da eficácia, a técnica deixou de ser uma aplicação útil da verdade que é absoluta, né? Separaram-se. E, ao longo do tempo, isso foi lá pela década de 40, a minha hipótese, né? Mas acho que ela é consistente, lá pela década de 40, um paradigma da eficácia começou a aparecer e a verdade começou a desaparecer. E, em 80, 90, o paradigma da eficácia se tornou predominante e foi possível dizer verdade não há mais sem que isso fosse um imenso escândalo. Que a única vez antes disso que se disse que não havia verdade foram os sofistas no século V a.C. Portanto, há 25 séculos não se dizia que não há verdade. Então, óbvio que verdade existe. Aí se disputar qual é o modelo da verdade, paradigma para a verdade, etc. E, de repente, apareceu como natural para um grupo significativo de pensadores e seus seguidores, né? Não chegou a ser uma escola, que foram os pós-modernos, que, bem, olha, foi bom enquanto durou, não é? A verdade e tal, e a ciência, a filosofia, que ele chamava as narrativas de legitimação da verdade,
do real, a verdade sendo uma, funcionou muito bem, deu coisas extraordinárias, mas, infelizmente, a gente pode dizer assim, infelizmente, acabou. Não é mais eficaz para aquilo de que se trata, que é a globalização, pela planetarização da técnica e o consumo, o mercado mundo. Né? Não é mais eficaz. E é da eficácia que se trata. Esse paradigma da eficácia foi subindo e hoje está encarnado nas narrativas. Elas têm que ser eficazes. Se são verdadeiras, não são verdadeiras, nem se sabe. Porque o que a verdade tem a fazer aqui? É poder. As narrativas têm que ser eficazes. Isso significa que quem tem o controle das narrativas tem o máximo da eficácia na mão. E o máximo da eficácia é o poder que se exerce sobre tudo. Portanto, as polarizações, que nunca são simétricas. Disso a gente vai tratar na próxima aula. Então, nessa, vocês já conhecem o sistema aqui do parafuso, né? Eu fumo cachimbo, então, quando eu tenho sorte, eu consigo emitir um círculo exato de fumaça. E é mais ou menos assim que eu dou aula. Eu emito um círculo de fumaça que depois vai se dispersando, se caotizando e forma uma nuvem. Então, tudo isso que foi dito aqui, muito estimulado pelo começo, a pergunta da aula passada ainda do Alexandre, depois o Scofield, depois a Ana, foi Ana? Não, foi... Flávio. Hein? Foi a Flávia. E as perguntas foram levando aqui, e o ponto a que eu queria chegar, aquele que eu tinha reservado para essa aula, e que eu já falei na aula passada, mencionei, dei um desenvolvimento mínimo, é a questão da potência do falso. Isso é uma coisa que ainda precisa ser um pouco mais detidamente, calmamente, sem juízo de valor, né? Pensado. Sem juízo de valor, entre parênteses, ironia. Pensado. Por quê? O falso foi aquilo que, no combate da filosofia nascente, ainda não constituída em sistemas, portanto, entre Sócrates, que não escreveu, e Platão, que o recolheu e o escreveu e depois se afastou dele e constituiu um sistema próprio, um sistema, o primeiro, não tão forte quanto o de Aristóteles, seu aluno logo depois, mas já era um sistema. O falso apareceu aí como aquilo que decorre da experiência sofística de que não há verdade. Se não há verdade, então tudo é falso. E tudo ser falso é um pavoroso escândalo. Como é possível que tudo seja falso? Mais contemporaneamente a nós, a ideia de que... Márcio, perdão, me perdi. Minha filha chegou aqui e eu me perdi. E você estava falando que o falso foi no combate da filosofia nascente, aí eu me perdi. A coisa mais justa que há é a gente se perder pela nossa filha. Não, é porque coisas de dentista, mas assim, você falou que no combate da filosofia nascente lá atrás, isso que você está falando, né? Ali, Sócrates, que não escreveu, lá nos gregos. não escreveu Sócrates. Né? Mas qual é o fundamento? É que os sofistas diziam que não há verdade. Né? Porque tudo é caos. Aliás, você tem que me dar minha nota. Vou dar, mas é que eu ainda não... Mais do que a nota, eu preciso da sua opinião. É diferente. Haverá. Mas vamos lá. Trabalhando envolvido com opinião. Então, se os sofistas tivessem razão,
se não houver verdade, por não poder haver, Hum. é porque eles não são capazes, por ignorância, por usarem maus métodos, seja lá o que for, por errarem muito, por praticarem sofismas, o que 2 séculos depois Aristóteles disse, né? Olha aqui, o silogismo, 3 lances, né? É o raciocínio correto, se forem aplicadas corretamente as regras. Como eu disse aqui, existem vários tipos de silogismo, então tem regras diferentes. Se você aplicar direito as regras, só pode dar certo. Se você aplicar errado, por ignorância, vai e corrige. Por malícia, você está produzindo um sofisma, Uhum. tirando essa palavra dos sofistas. Né? Então, os sofistas produziam sofismas. Eles tinham má intenção. Não era por ignorância, não era por má aplicação de método. Era por um desejo de poder. A gente começou essa aula falando de Górgias, a oratória e a persuasão que gera crença. É isso, desejo de poder. Eu gosto da história do carro barato. Isso. É raro. É, Essa é muito boa. é boa, né? O que é barato, não, o que é raro é caro. Cavalo bom e barato é raro. Logo, cavalo bom e barato é caro. O que aconteceu é que foi introduzido um termo na premissa média, premissa menor, não se pode introduzir termo novo. Tudo que está no raciocínio está na premissa maior. Introduziu-se na menor um termo novo, que foi bom. E aí resultou que o bom sendo raro, o raro sendo caro, o barato é caro. Cavalo bom e barato. Gato tem 2 sílabas, rato tem 2 sílabas, logo gato é rato. Essa é mais fácil de perceber à primeira vista. Se os sofistas tivessem razão, e não houvesse verdade, e aí, insisto, não por ignorância, nem por mau uso de método, que isso dá para corrigir. Se eles tivessem razão, ontologicamente falando, e Gorgias fez essa demonstração, a gente leu aqui no semestre passado, quem estava presente se lembra. Né? Gorgias fez essa demonstração, que é impossível tanto ser quanto não ser. Portanto, não há verdade. Né? Se não há verdade, então tudo é falso. E essa tese é extraordinária e aterrorizadora. Porque, então, há tudo e não nada. A intuição pré-socrática de ser como comum a tudo, que levou depois, muito tempo depois, século XX, Heidegger a dizer que a grande questão da filosofia, da metafísica, como ele chamava, é por que há ser e não nada. Se ser é o comum a tudo, que é o que garante tudo, que tudo seja, claro, então tudo há, mas tudo é falso. Isso é extraordinário. Que tudo seja falso é extraordinário e torna a filosofia imediatamente impossível. Então, ela está nascendo naquele momento com vários objetivos. Né? Sócrates tentar não deixar Apolo mentir quando disse que ele era o mais sábio dos gregos. Ainda Sócrates apontar a imoralidade dos sofistas que, sabendo que não sabiam, no entanto, vendiam como sabendo aquilo que não sabiam, porque eles cobravam pelos seus cursos. Né? Não era habitual, porque a sabedoria é sagrada, é divina. Tem Deus para ela. Apolo e Atena são deuses da sabedoria. E o outro ataque era por aí, porque tem uma diferença, ela é sutil, mas é importante,
tem uma diferença entre se admitir que há verdade, mas ela é inatingível. Seria coerente com a natureza da filosofia. Se a filosofia é o reconhecimento de que não se é sábio, Sócrates sabia que não era sábio. Então, do reconhecimento de não ser sábio, mas o Deus ter dito que ele partiu para procurar que sentido tinha o que o Deus disse, o que Apolo disse, procurando a sabedoria, que ele sabia não possuir. Então, que a procura da sabedoria, igual a para nós hoje, e lá, com ele já, Platão, Aristóteles já, igual à verdade. Então, a procura da sabedoria, ou, dito de outra forma, a procura da verdade, podia nunca ter fim. E a verdade, portanto, que existe, sabe-se que existe, porque a sabedoria é divina, é sagrada, ela existe. Mas por isso mesmo, nós, na nossa imperfeição, de ignorantes, a filosofia arranca da ignorância, isso que eu acho belíssimo nela. A filosofia é um exercício da ignorância. Nunca chega lá. O que os céticos do século III, aliás, os céticos até são de antes, porque Antístenes, que é o fundador da escola. Não, isso é dos cínicos. Século III, então. Reprovavam nos filósofos, que eles chamavam de dogmáticos, cético e dogmático, ficou até hoje para nós uma polarização, uma polaridade. O que os céticos reprovavam nos dogmáticos, a saber, Platão e Aristóteles e suas escolas, é que eles tinham se satisfeito num determinado momento na procura da verdade, supondo tê-la encontrado. Platão são as ideias e suas cópias. Agora é só preciso a alma, que já as contemplou, antes de vir servir a um corpo que limitou esse conhecimento, lembrar-se. Então, temos aí uma ontologia. O que é? O que é ser? É o conjunto de ideias e cópias. E como é que a gente conhece? Lembrando. Então, pronto, toca-se daí. Agora vamos aplicar isso nos diversos campos. Pergunta aí o que você quer. Educação? Pá, tem um diálogo sobre educação. Amor? Quer amor? Tem dois. Banquete e Alcibiades. E assim. E Aristóteles com a substância. Usia. Essa palavra, a gente não sabe que tradução poderia ter. A tradução latina, substância, parece boa, porque o radical é stare, estar, permanecer, manter-se, portanto, fala de consistência. Sub, fala de fundamento. Então, o que é consistente a partir do seu fundamento? Essa é uma ideia do real, que não se perdeu mais até o século XX. Até o século XVII de Descartes, que mandou o real para fora, porque o real engana, só vem pelos sentidos, os sentidos enganam e tal. Começou ali. Mas, bom, então, substância, toda substância é composta, forma e matéria, universal e o particular, que é um problema grego, né? Que haja as coisas singulares, mas que a verdade só possa estar no universal. Como é que se articula isso? Em Platão, as ideias, que são universais, e os singulares, aqui o lápis, que pertence, copia a ideia, lápis que não é um lápis. Né? Então, tinha um problema aí sério para resolver. Aristóteles resolveu dessa maneira e ficou satisfeito. Compôs com isso uma lógica, uma física e uma reflexão sobre o que está a mais do que lógica e física, que inclui Deus, causa e efeito, né? Movimento, todas essas coisas. Então, Platão e Aristóteles estão errados, porque supuseram encontrar a verdade. Ora, a busca da verdade é uma busca. Skepsis quer dizer busca. Skepticos, o cético, é aquele que não cessa de buscar. Não é o que duvida de todas as coisas. Ele duvida das respostas dogmáticas.
Fora isso, ele é um crente na busca, que Platão e Aristóteles deixaram cair. Portanto, desonraram Sócrates. Então, a ideia cética, céticos deviam nos servir muito para pensar hoje, né? A ideia cética de que a verdade não é encontrável, mas que a busca da verdade é que faz a vida da filosofia da pessoa que busca e lhe dá felicidade. Não encontra a verdade, mas encontra felicidade em buscar a verdade e não encontrá-la. Ele, a rigor, seria infeliz se acreditasse ter encontrado a verdade, porque não teria encontrado. Estaria iludido pelo seu narcisismo. Bom, então, uma coisa é haver verdade, sabedoria, e não se poder encontrá-la, dada a radicalidade da nossa ignorância. Isso seria bem socrático. Pouco platônico, pouco aristotélico, mas bem socrático. Outra coisa é não haver verdade. Foi o que os sofistas disseram. Não há verdade. Ora, não há verdade, mas há tudo. Não haver verdade não significa não há nada. Significa há tudo e não há verdade. Logo, tudo é falso. Esse logo, claro, precisa ser pensado, porque já está dado que há uma dicotomia verdadeiro e falso. Essa dicotomia se sustenta muito bem se há o verdadeiro. Então, o negativo do verdadeiro é o falso. Mas se não há o verdadeiro, o que sustenta que tudo é falso? É uma pergunta que nós hoje poderíamos fazer aos primeiros filósofos, se ainda interessasse ao nosso mundo de hoje, à nossa atualidade, uma pergunta como essa. Mas aqui, à guisa de um argumento, cabe. O que quer dizer tudo é falso se não há verdade? Quer dizer que nada é verdadeiro. Mas se não há verdade, como é que alguma coisa poderia ser verdadeira? E como é que se segue, então, disso que logo tudo é falso? Mas bem, foi isso. Logo, tudo é falso. Isso não pode ser. Por que não pode ser? Porque a sabedoria é divina. Porque os deuses sabem. E nos deixam saber ou não, não sabemos. Por isso eu penso que o pensamento de Platão é tão atravessado por uma religiosidade que, em geral, não é acentuada. Há um diálogo dele, o Eutifron, que é sobre a piedade, portanto, é sobre a relação com os deuses. A gente poderia dizer sobre a religião. A que eu dou um valor central na obra de Platão pensando Sócrates. Platão pensando Sócrates. E o diálogo da morte de Sócrates, né? A última frase, as palavras finais de Sócrates, né? A gente sempre quer saber as palavras finais dos grandes homens. Quais foram as palavras finais de Sócrates? Crítias? Era Crítias? Bom, fulano, não se esqueça de pagar o galo que eu estou devendo a Esculápio. Esculápio era o deus da saúde. Ele estava morrendo ali. E ele estava devendo um galo a Esculápio. Ele estava satisfeito por estar morrendo? Isso aí tem uma grande discussão sobre isso. Qual é o sentido dessa frase? Mas a última frase de Sócrates faz menção a um deus. Então, a ideia de que o que sustenta a verdade não é tanto o método, tanto a maiêutica, a dialética, ou a lógica, esses são segundos. O que sustenta o haver verdade são os deuses. É haver os deuses. Isso não está ainda numa dimensão de transcendência, como vai estar na filosofia, teologia cristãs, que Deus é transcendente e é a verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está dizendo isso.
Só vai ao Pai quem passou por mim, o caminho, a verdade e a vida. Mas ali, nos não cristãos filósofos gregos, o que nos garante, não é o que sustenta, que aí já estaria no plano da busca, né? O que nos garante que nós não estamos no mau caminho. Estamos a caminho, não pegamos, não conquistamos. Céticos têm razão. Mas que não estamos num mau caminho, que não estamos jogando nossa vida fora quando procuramos a verdade, quando procuramos a sabedoria, que sabemos ser divina, é exatamente que ela é divina. E que, portanto, merece ser buscada. Mesmo para não encontrar, mas merece ser buscada. Então, que a verdade é uma certeza pré-filosófica. Se eu estivesse falando de alguns séculos depois, eu diria, é da ordem da fé. Mas seria uma violência dizer em relação aos filósofos superracionalistas gregos. Mas é uma certeza pré-filosófica. Porque se não se tem certeza de que há a verdade, e de que, portanto, os sofistas estão errados, por impiedade, não por ignorância, nem por má aplicação de método, portanto, técnica, tá? Mas por impiedade, Protágoras, e Digórgias disse isso também, são manifestamente ateus. Ateus. Então, ímpios. E a gente sabe, a religião grega, como depois a romana, é uma religião cívica. Não é da ordem da fé, da transcendência e tal, é cívica. Então, ser ateu implica em ser um mau cidadão. Devia ser expulso da cidade. Então, tem uma tensão ali muito forte. Dela decorre uma certeza pré-filosófica de que algo há que os deuses detêm, que nós chamamos sabedoria, que se diz que no passado alguns tiveram, eram os sábios, os 7 sábios da Grécia, mas nós perdemos, não temos mais. E precisamos procurar, porque é sagrada, porque é divina, e porque nós estamos sendo provocados a isso, por causa dos sofistas, que não podem prevalecer, é uma impiedade, é sacrílego dizer que não há verdade, e é sacrílego, por omissão, por moleza moral, conformar-se com isso e não procurar a verdade que não se tem. Mas que existe, existe. Então, a procura da verdade tem essa origem pré-filosófica que exorciza o falso, contrário da verdade. Simulacro, como o Platão chamou, o afastamento das boas cópias, da boa cópia, quanto mais se afasta, o afastamento da boa cópia, o primeiro afastamento já é simulacro, é assim que ele chama. E quanto mais se afasta, mais simulacro é e mais está vivendo na potência do falso. Porque vive-se no falso. Os políticos, os sofistas, as pessoas que não se inquietam com sua alma e o que ela sabe, mas esqueceu, vivem na potência do falso. Mas o falso é o contrário da verdade. Verdade há. Haverá. Deve-se procurar e evitar o falso. Então, esse contexto é regido pela verdade. Repito, mesmo que ela não possa ser encontrada por definição. Por definição. Acho que Sócrates concordaria com isso. Não pode ser. A existência... Desculpa, a existência da verdade, nesse caso, seria mais do que um axioma. Sim. Seria
algo mesmo da ordem do divino, ou qualquer coisa assim, né? Isso. Entendi. A existência da verdade é de uma ordem sagrada. A convicção disso é pré-filosófica. É daí que a filosofia decorre. É como se a gente pudesse dizer, não pode, porque nós estamos tratando dos gregos. Mas vamos pensar em termos de Idade Média, né? Que conjugou razão e fé. Tensissimamente, não obviamente, de modo nenhum, mas conjugou. E conjugou com grande potência, porque a teologia que resultou dessa conjugação durou 13 séculos. Se nós pensarmos da totalidade da história da filosofia, que tem 26, metade dela foi regida por uma congruência tensa, paradoxal, de razão e fé, na forma da teologia. Disputou-se durante esses 13 séculos se havia equilíbrio ou supremacia da razão e da fé. Houve momentos para se dizer que havia supremacia da razão. A maior parte do tempo, que havia supremacia da fé, ou que uma dependia da outra de tal maneira que devia-se pô-las no mesmo plano. Em sentidos diferentes, fazendo coisas diferentes, mas pô-las no mesmo plano. Agora, vamos admitir que, como as verdades da fé são reveladas, elas evidentemente têm preeminência sobre as verdades da razão, que são procuradas e encontradas, mas que têm como limite as verdades da fé. Então, a filosofia era uma busca da razão chamada a honesta busca da verdade. Se ela fosse ultrapassar a verdade revelada, ela se tornava um desvio, uma heresia. Heresios é o que se desvia. Então, a heresia é a fuga do caminho da honesta busca da verdade, porque não pode haver mais verdade, verdade para além da verdade revelada, que é a primeira, porque é Deus que dá, mas que é dificílimo de entender, porque é dada por Deus. Então, que precisa da razão, sem o que não será compreendido. E uma verdade que não é compreendida, não se pode dizer que não seja verdade, mas não vale como verdade. Então, daí essa interpenetração de razão e fé. Mas vamos admitir que a regra fosse: a fé rege, a verdade, a razão segue. Agora vamos aplicar isso com as maiores cautelas e já sabendo que é falso, mas só formalmente. A origem da filosofia. A fé significa a convicção pré-filosófica de que há verdade. Rege. Daí decorre a razão, a procura efetiva da verdade pela razão. Por quê? Porque sabe-se que a verdade existe. Agora, sabe-se o que é a verdade? Não. Então, é preciso usar a razão agora para esclarecer que, existindo a verdade, não se saiba o que a verdade é. Vai se procurar. Alguns encontram. Fazem mal, disseram os céticos, fazem mal, mas alguns encontram. E os grandes sistemas que foram formulados aí nos dizem que os bons encontram sempre. Por isso é que se chama de escolas menores aquelas que não estavam tão interessadas pela verdade, estavam interessadas pela felicidade, o sofrimento, o prazer, etc. Daí em diante. Então, a potência do falso é um mal. Porque, embora aparentemente Sócrates pensasse isso, porque Platão disse repetidamente, como uma tese de Sócrates, que quando se conhece não se erra mais, tem traduções, não se peca mais. Quando se conhece, tanto quando se alcançou a verdade, não se erra mais, ou só se erra por má fé, isso significa, quando não se conhece, sempre se erra. E, no entanto, se vive. Vive-se no erro. Então, o erro tem uma potência de deixar viver.
A vida não precisa da verdade, mas a vida boa, aquela que será julgada e absolvida, precisa. Então, a potência de dar a viver sem verdade, que eu estou chamando a potência do falso, é muito mais temível, pavorosa, do que, dentro do reino da verdade, a possibilidade de errar. Porque o erro que se dá dentro do domínio da procura da verdade pode ser corrigido. E quando é corrigido, não se erra mais. São duas dimensões diferentes. Dentro do conjunto verdade é possível errar e corrigir. E como a verdade prevalece, a correção se faz sempre de boa fé, etc. Outra coisa é a vida. Na vida, talvez se possa dizer que a potência do falso é maior do que a potência da verdade. Porque é verdade que se vive segundo o falso. E até bem. Não é verdade que se vive segundo a verdade, porque não se sabe se se alcança a verdade. Pode ser que sim, e aí os sistemas são para dizer sim, porque nós precisamos resgatar a vida da potência do falso. E a busca infindável seria uma maneira de dizer, olha, não, a potência do falso vale mais do que a verdade, porque a gente nunca encontra a verdade. Como é que vai viver segundo a verdade se nunca a encontra? Enquanto que o comum dos mortais está vivendo fora da verdade, porque nem a está procurando. Essa é a potência do falso. Coisa temível e total justificativa para que os grandes filósofos tenham suposto encontrar, ou mesmo não supondo encontrar, precisado estabelecer, eu penso que eles supuseram ter encontrado, é claro, não estavam de má fé, a verdade, e formar com ela um sistema. E sistema significa um todo fechado que engloba a vida, o mundo. Tudo está dentro do sistema. No entanto, há fora do sistema uma barbaridade de coisas. Tudo está dentro do sistema, logicamente, vamos dizer assim, né? Sistemicamente. E a sistematicidade era, naquele tempo, lógica sobre tudo isso, lógica. Então, logicamente, tudo está dentro do sistema. Mas fora do sistema, vive-se, ama-se, deseja-se, copula-se, bebe-se, come-se, dorme-se. Isso não está dentro do sistema. Então, isso é tudo falso. Isso é o a ser rejeitado, porque não cabe no sistema. Aliás, não é para caber, porque só desorganizaria. Porque aí sim, isso é caótico. Decorre do desejo, do medo, de todas as pulsões humanas e da presença do natural sem limites, sem fronteiras. De modo que essas coisas todas, desejo, sexo, fome, sede, frio, são naturais, pertencem à natureza e tem que ficar lá fora, porque se entrarem no sistema, introduzem caoticidade nele, devem ser mantidas fora. Isso é a maneira de a filosofia ter triunfado sobre a potência do falso. O sistema filosófico diz como é honesto viver, tal que, como está lá no Gorgias, quando você morrer, sua alma, separada do corpo, que é o túmulo da alma, como supostamente Sócrates teria dito, Platão registrou, separada do corpo, vai ser julgada e absolvida se você tiver vivido segundo o sistema, segundo as verdades filosóficas encontradas e ensinadas. Vitória dos sistemas sobre a potência do falso. Potência do falso, vamos repetir, tendo sido uma positividade. As pessoas viviam segundo a potência do falso. Até que um sistema filosófico veio para dizer que aquilo é falso.
E que viver bem, portanto, uma ortopedia moral, né, da vida, viver bem significa viver segundo a verdade, segundo o sistema. Se você não quer escolher isso, você está vivendo segundo a natureza. Foi a grande crítica feita aos cínicos, que pertencem a essas escolas menores. O que os cínicos faziam? Viviam na cidade segundo a natureza. Era uma crítica que eles estavam fazendo. Passagem ao ato do ceticismo era o cinismo. O que eles faziam? Eles faziam suas necessidades na rua, se masturbavam na rua, na presença dos outros. Por quê? Porque era natural. Tudo isso era natural. E o que não era natural eram as leis da cidade. O que Cállicles disse lá no diálogo do Gorgias, que começou aqui a nossa conversa, a Sócrates. Você confunde o pessoal, porque quando se trata de natureza, você fala de lei. Quando se trata de lei, você fala de natureza, mas é a natureza que rege. Pela natureza, eu tenho o direito de ter mais do que quem é mais fraco, ou menos corajoso, ou menos sábio do que eu. Então, essa tensão entre o sistema filosófico que supõe ter achado a verdade e segundo a qual verdade, que é sagrada, é bom viver. Porque se você viver fora do sistema, fora do dizer da verdade, do conhecer a verdade, você vai viver segundo a potência do falso e vai se dar mal por isso. Vai para o Tártaro. Está de castigo. Nesse caso, o falso ganhou uma equivalência com o mal. Foi atribuída, né, ao falso. Sim. Já nesse diálogo do Gorgias, né? Precocemente, vamos dizer assim, antes da questão do mal se tornar a grande questão, mas aí já foi na época cristã. Né? Cristã não necessariamente, porque o neoplatonismo grego, como o de Plotino, que não era cristão, embora já estivesse dentro da era comum do depois de Cristo, mas era grego, não era cristão. Está lá, é questão regente, o mal, que é a matéria, que é o mundo. Agora, tira a verdade fora, porque é isso que aconteceu agora. A pós-verdade é o momento da história, se a história não acabou, que os pós-modernos disseram que acabou, é o momento da história em que se está vivendo sem a verdade. Não é porque não se pode alcançar, ela é sagrada, nós buscamos, mas não alcançaremos, porque não somos sagrados, não a merecemos, o que for. Não é por isso, é porque não há. E não há, não pelo motivo ontológico dos sofistas, porque tudo é caos, tudo que não é homem, e o homem é poder, tudo que não é homem é caos, não por esse motivo ontológico, o tudo ser caos, porque hoje nós estamos bem aparelhados para lidar com o caos. Caos, complexidade, desordem, desequilíbrio. Desde o século passado apareceram as ciências do caos, a partir da meteorologia, que é óbvio, né? A previsão meteorológica, antigamente se dizia aqui no Rio, 60% de chance de dar errado, 40% de chance de dar certo. Então, se disser vai fazer sol, sai de guarda-chuva, porque a probabilidade maior é que chova. Então, dessa insegurança na previsibilidade, a ciência tem que ser previsível, dos meteorologistas em diante, aí incorporaram geógrafos, enfim, e fez-se um conjunto, né, as ciências do caos. As ciências do caos depois se acoplaram às da complexidade, que nos mostraram que no universo há mais desequilíbrio do que equilíbrio. Os fenômenos não são simples, são complexos. Né? Que num sistema, a uma entrada não corresponde uma saída. A uma entrada correspondem saídas diversas, portanto, descontínuas em relação a essa entrada, portanto, imprevisíveis. Né? Sistemas complexos, estocásticos. Então, assim foi. Nós estamos bem preparados para lidar com o caos, para não dizermos que não há verdade, porque tudo é caos. Até porque, isso é curioso, né? Mas a ideia de que
depois que algo acontece ao acaso, portanto, imprevisivelmente, porque não foi na ordem causal, foi na ordem casual, portanto, é caótica, é descontínuo, é uma ruptura. Depois de acontecer, pode-se procurar a sua causa, o que se chama de caos determinístico, que é uma contradição nos termos, é quase contradictio in terminis, né? Oh, meu Deus, tem uma palavra para dizer isso. Só me ocorre agora o nome de um tempo verbal grego, aoristo, mas não é esse. Importa. Um paradoxo. Não é um paradoxo. É quando os termos, como diriam os franceses, gritam de se encontrar juntos. Tem importância, é isso. São ambíguos? Hã? São ambíguos? Não entendi. Seriam ambíguos, não sei, os termos? Não, mas não vamos ficar preocupados com a palavra, porque a ideia é essa. De repente a palavra vem aí. Discrepância. Não. Então, nós estamos bem preparados para o caos. Não é porque há caos que não há verdade. É porque, pós-modernamente, a opinião passou a reger, porque tudo é simulacro e simulação, e um simulacro tem semelhança com a realidade. Tem semelhança com a verdade, ou não pode ser consumido. Ora, o que tem semelhança não é idêntico. Então, é o que, se sabendo não idêntico, consome-se como se fosse. Como se fosse idêntico. Está-se aí na proximidade da potência do falso, regida pela necessidade do consumo. Na pós-verdade, não haver verdade já não é um objeto de pensamento. Não é mais preciso dizer que não há verdade. No pós-moderno precisava dizer, porque ele precisava legitimar os atos de simulação, que não são atos de representação, esses produziam a verdade, para legitimar os simulacros de realidade, do virtual, da hiperrealidade, como Baudrillard preferia dizer, né? Que não são o real, mas são semelhantes a ele, de modo que, sem dissimular em nada, porque dissimular é fingir que não se tem o que se tem. Simular, não tem mentira na simulação. Tem ausência de real, ausência de verdade. Então, a simulação é um ato positivo, ele é produtivo de real. Real simulado, real virtual, realidade virtual. Né? Que é simulação, é simulacro. Eles precisavam legitimar isso. Isso casava com a potência tecnológica, a planetarização da técnica, a globalização, o consumo. Mas isso já está dado. De 2016 em diante, com a ideia da pós-verdade, está implantado um mundo em que só há opinião. Então, a verdade saiu fora. Só haver opinião, o conjunto das opiniões formando narrativas. E não havendo nenhum desejo de comparar narrativas, porque comparar narrativas ainda significaria ver qual delas é verdadeira. Mas de usar narrativas para aumentar o poder. Aqui é que entram as polarizações. Nesse mundo, do qual a verdade está fora, isso é difícil da gente... De pensar é fácil. É difícil a gente admitir que esteja vivendo num mundo que é assim. E admitindo gostar disso. Ou gostando disso, bom, aí
vai se fazer outra coisa, né? Certamente não se entra nessa sala aqui. Se entra é para perturbar, né? Fazer aquelas invasões que de vez em quando fazem agora virtualmente nas aulas, para escandalizar. Se a verdade sai de cena, nós estamos vivendo na potência do falso, inteiramente na potência do falso. No entanto, não é mais possível dizer o falso, porque não há verdade. Acho que você desligou o áudio. Márcio, o seu som foi desligado. Ainda não. Agora sim, né? Agora sim. É porque o meu microfone caiu sobre o som, apagou o som. Teria sido um problema lá atrás para os filósofos falarem do falso, da potência do falso, etc., se eles não tivessem tido a condição, a convicção, estou propondo isso aqui, né? Mas acho que faz o maior sentido, se eles não tivessem tido a convicção pré-filosófica de que há verdade, não pode não haver, porque os deuses são sábios. A verdade está nos deuses. A verdade, portanto, é sagrada, a sabedoria é sagrada. Se eles não tivessem tido essa convicção pré-filosófica, como é que eles podiam dizer que do não haver verdade que os sofistas pregaram, decorre que tudo é falso? Porque o falso é o contrário da verdade. Se não há verdade, como é que é falso tudo? Né? Se não há verdade. Para nós, não há verdade. Então, nós vivemos na potência do falso, das simulações, dos simulacros, que não guardam mais, não precisam mais se legitimar pelo símbolo de simulação, de simulacro, ou seja, pela semelhança com o real. Se legitimam estritamente pela utilidade e pela eficácia. Pode-se, então, dizer que nós vivemos na potência do falso? É uma questão que eu vou ter que deixar em aberto, pelo menos nessa aula. Vamos ver se, quando eu falar de polarizações, ela reaparece. Quando eu digo vou ter que deixar em aberto, significa eu tinha muita vontade de chegar no fim dessa aula respondendo essa pergunta, mas não cheguei. Não cheguei porque não cheguei, pronto. Porque a reflexão não chegou a esse ponto, ou talvez mesmo porque não tenha solução. Porque talvez nós tenhamos uma convicção extra-filosófica, não pré, porque a filosofia já existe, percorreu 26 séculos, 24 séculos, a convicção extra-filosófica de que existe verdade. De que, quando os pós-modernos disseram que não há verdade, eles estavam pensando num modelo de verdade, que nós vamos falar na segunda parte do curso, que é a adequação. Essa pode ter quebrado mesmo. Quebrado, não desaparecido, porque há domínios da vida em que a adequação ainda é requerida. Vamos ver. Estavam pensando nisso, não estavam pensando na aletheia, na parresia, nessas coisas, aquelas palavras que eu pedi para vocês reterem, né, no semestre passado. E que, portanto, pode ser que haja verdade segundo um outro modo que não o da adequação, o que significa que há por aí um latejamento doloroso, para quem se liga nessas coisas, da verdade que não aparece. Que é, como eu disse na aula passada, um espinho na carne. Ele quer passar a carne, quer aparecer. No momento, ele só está doendo. Temos que encontrar onde ele dói e ir lá, espremer e ver o que sai daí, o que acontece. Então, pode ser, sim, que nós, tendo a convicção extrafilosófica, que a filosofia, como nós a praticamos tão longamente, pode mesmo ter acabado de se tratar agora de outra coisa. Nietzsche disse que sim, Heidegger disse que sim.
extrafilosófica, a convicção extrafilosófica de que há verdade. Nós não sabemos o que é. Estamos na posição de Sócrates. Não sabemos o que é, nem se alcançaremos. Se faz sentido, se é requerida na nossa época, se é desejada, se é odiada. Mas temos a convicção extrafilosófica de que há verdade. Não sabemos, mas há verdade. E que, portanto, não é que não haja verdade, é que, havendo, mas não se sabendo o que é, aí sim, viver fora da verdade é viver na potência do falso. Mas isso só pode ser dito para quem tem a convicção de que há verdade. Aquela convicção do começo da filosofia. Nós estaríamos num momento belíssimo da nossa história, que é de repetir, num contexto muito outro, mas de repetir a atitude ética e desejante lá do início da filosofia, de Sócrates. Não é nem de Platão e Aristóteles, de Sócrates. Aquele que disse muito, mas não escreveu nada. Se não é por isso, se não é por termos a convicção extrafilosófica da verdade que não sabemos, e que não sabemos se saberemos, se soubermos se será consumida, porque nós estamos no reino do consumo, nós não poderíamos, a rigor, dizer que vivemos na potência do falso. Que a potência do falso é um poder que rege, talvez a palavra seja forte, né? Permeia a vida hoje e que gera as polarizações e que destrói o lugar do meio, de que nós vamos tratar na próxima aula. Então, temos aqui uma oscilação que só se resolve, se é que se resolve, se nós estivermos convictos de que temos a convicção extrafilosófica da verdade. Se isso não for só para acalentar nosso coração que perdeu a verdade. Se for isso, se isso for suficientemente generalizável, essa convicção extrafilosófica de que há verdade, suficientemente generalizável, porque pode ser uma idiosincrasia minha, um modo de loucura branda, alguma coisa assim, de não querer queimar o rabo do passado, né? De ficar preso aí a uma repetição da verdade, alguma coisa. Então, isso ainda precisa ser pensado, dificilmente será nesse curso, talvez eu devesse dar um curso só para isso, mas não sei. Se a convicção extrafilosófica da verdade é algo que perpassa a nossa vida hoje. Se não é uma idiosincrasia, pelo menos aqui dessa turma, ou minha só, né? Um hábito, boca torta do cachimbo, uma obsessão, se é algo que, uma vez dito, possa ser reconhecido por um número suficiente de pessoas para que se possa dizer, faz sentido essa hipótese. Que uma hipótese como essa a gente não tem como demonstrar cientificamente. Então, é pela aceitação tácita, expressa, entusiástica, reticente, ou o que for, disso que nós podemos não provar que existe essa convicção extrafilosófica da verdade, mas que faz sentido caminhar por aí para ver onde nós vamos chegar, aí sim, nós podemos dizer, vivemos na potência do falso. O que há é que não dispomos mais, desde o século passado, desde Hegel, de um sistema capaz de nos incluir pela lógica, deixando de fora tudo aquilo que nos exclui da verdade, retirando, portanto, potência ao falso. Mas nós vivemos num momento de poder, em que as narrativas são poder, o controle da narrativa é poder. E quem controla a narrativa se põe numa posição superior a quem não controla, ou controla menos, ou controla outra.
essa posição aqui, não essa. Equivalências absolutas, nessa posição, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Sendo assim, estando nós na ordem do poder, não é impossível dizer que nós vivemos na potência do falso. Mas é um problema filosófico, sério, se não há mais verdade. Vamos ver, então, na próxima aula, as polarizações, e como sempre aparecem coisas aqui, vamos ver se o que está previsto aqui, polarizações, desaparecimento do lugar do meio, dimensão política da pós-verdade, a violência. Não, dimensão política da pós-verdade, pararia aqui. Podem aparecer várias outras coisas. Vamos ver.